Então, nesse tempo agora que eu falei antes, desta quarta semana da Quaresma, junto com a quinta semana, nós precisaremos estar sempre atentos a essas palavras que vão surgir, né? O sábado, perseguição dos judeus. Então agora, os judeus vão procurar, e aqui quando fala judeus não é o povão, né? São as autoridades religiosas daquele tempo que começaram a armar uma forma de prender Jesus. Estavam procurando uma forma de condená-lo. E a condenação ela vai partir dessa questão do sábado. Jesus, que vai se dizer filho de Deus, nós vamos ver isso na continuação desse evangelho. E aí eles vão tramar uma forma de matar Jesus. Esse é o contexto dessa quarta e quinta semana da Quaresma, que aí na Semana Santa vai se culminar com Judas, a traição de Judas, a quinta-feira santa e a sexta-feira, aonde Jesus morre, e no sábado santo à noite, a missa da vigília, onde Jesus ressuscita, e o domingo da ressurreição. Mas vamos nos deter também no evangelho de hoje, que vocês já viram aqui, né, que os judeus já queriam tramar, ou melhor, já se determinaram a prender, matar Jesus, porque Jesus tinha curado esse homem no dia de sábado. Mas aqui tem uma pergunta que nós precisamos fazer à passagem do evangelho. Olha, o homem estava lá, Jesus o curou. Depois os judeus perguntam quem foi. O homem não sabe quem era. Depois Jesus vem, ele se encontra com Jesus. Aí Jesus disse que foi ele. Aí ele volta para os judeus e fala: olha, foi Jesus que fez essa cura. Só que antes Jesus fala para ele bem assim: olha, não volte a pecar. Mas por que Jesus está dizendo que aquele homem, ele não deveria voltar mais a pecar? Mas que pecado é que está aqui? Não se vê nada, o homem estava lá, paralítico, 38 anos, Jesus apareceu, Jesus o curou, ele foi embora, e agora Jesus diz: olha, agora que você está curado, então não peques mais. Então a gente tem que contextualizar, porque tem coisas aqui que não estão no texto do evangelho. E se a gente não ir ao contexto, nós vamos ficar meio que perdidos. Vocês veem que Jesus, ele começa, ou João, ele começa dizendo que lá, junto em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali, deitados. Aí ele mostra que tipos de doentes que eram. Eram cegos, eram coxos, eram paralíticos. Aí João fala bem assim: de fato, esse de fato aqui tem alguma coisa por trás, né? De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água daquela piscina. E o primeiro que entrasse ficaria curado. Então aqui por que não o segundo? E nem o terceiro? E o quinto não podia ficar curado também? Era só o primeiro? Então, imagina esse povo todo ali, então eles tinham que ficar atentos, né? Na hora que o anjo descia, ou melhor, na hora que a água movimentava, o primeiro que se jogasse ficava curado, os outros não. Então era a maior confusão ali. Mas o primeiro, aí João fala: de fato, isso aqui é como se fosse uma ironia de João.
Aí Jesus vê aquele homem já há 38 anos, Jesus se comove e diz para ele: levanta-te. Você vê que Jesus não está dizendo entre na piscina. Porque o certo era Jesus dizer: agora vai lá, vai, entra na piscina, senão eu te pego, te jogo lá e você vai ficar curado. Não, o homem nem chega a entrar na piscina. Jesus disse: levanta. E ele ficou curado. Então, na verdade, ali existia um problema de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura, né? Por exemplo, isso aqui acontece muito aqui no Brasil. Aquela pessoa que vai na missa no domingo, ela vai na sexta-feira no candomblé. Ela vai na missa, mas ela vai no espiritismo também. Ela reza o texto, mas ela vai na umbanda. Isso se chama sincretismo, uma mistura de religião. Ali do lado desse pórtico estava o templo de Jerusalém, e era lá que o judeu deveria ir. Que lá no templo de Jerusalém estava a Arca da Aliança, era lá que oferecia o sacrifício a Deus. Mas você sabe que as pessoas, elas querem algo imediato, né? Não é assim que tem, aqui no Brasil somos assim? As pessoas não querem uma cura rápida. Então elas ficam dizendo: me digam aí onde é que está acontecendo cura rápida aí, me chama que eu vou lá. Aí você vê, né, a pessoa está aqui, de repente ela vai na igreja evangélica tal. Porque, na verdade, eles estão indo na igreja, se ajoelham diante do Santíssimo Sacramento, eles rezam o texto, eles participam da missa, e Jesus está demorando para curar, tem que ser curado logo. É assim. Ainda mais 38 anos que Javé não curava esse homem, então vamos lá. Então, existia um tal de Deus que veio dos gregos e que os romanos adquiriram para eles também, chamado Serapis. Não está aqui no Evangelho. Mas com os estudos, por isso que é preciso estudar a história, né? Porque aí vamos saber o porquê. E esse Deus, ele era atribuído a ele curas, milagres, através da água. Então, ali bem perto do templo de Jerusalém, existia esse sincretismo religioso. Então, na verdade, aquele homem, ele era um judeu, mas que ele estava atrás de uma cura que esse tal Deus Serapis realizava para os paralíticos, cegos e toda pessoa que tinha algum tipo de doença, e que o primeiro que entrasse seria curado. Aquele homem nunca ia entrar, porque ele era paralítico, como é que ele ia se jogar naquela água? Aí Jesus chega: agora sim, chegou quem cura. Agora sim, chegou quem salva. Agora sim, chegou quem liberta. Agora sim, chegou aquele que nos dá o céu. Chegou sim aquele que derrota o diabo. Ele sim. Então, quando ele chega, ele manda o rapaz lá, aquele homem, se levantar, e ele fica curado. Aí nós vamos entender, né, um pouco, quando Jesus diz para ele agora: não peques mais, vá e não volte mais a pecar. Ou seja, não volte à idolatria, não volte ao sincretismo. Agora você sabe quem é que te cura, sou eu. Não é essa história de um anjo que mexe na água e o primeiro que cair vai ser curado.
Isso é um pecado de idolatria. Atribuir a deuses pagãos aquilo que só Deus pode fazer. Isso é idolatria. Isso é um pecado grave, isso é um pecado mortal. Então agora eu vou falar aos cristãos, a nós católicos. Se você está indo em terreiro, se você está indo na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, e ao mesmo tempo você vem na igreja, então você ainda não está firme na sua fé. Então você não está firme na sua fé. Então aquela profissão de fé que você professa no domingo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, crê na Igreja Católica. Se você está indo nesses lugares, você não está firme ainda na sua fé. Então você precisa se decidir aonde você quer ficar. Ou na Igreja Católica, ou nesses lugares aí. E se no passado você fez isso, e você ainda não se confessou, você precisa se confessar, porque isso é um pecado de idolatria. Você buscou soluções nos lugares errados. Se você se diz ser católico, mas você não sai de casa sem ligar o rádio para ficar ouvindo essas questões de horóscopo, hoje vai chover muito, não saia de casa. Hoje o dia vai ser próspero para você. Você que é de touro, você que é de Áries, você que é de sabe lá o quê. Porque imagina você atribuir a um signo a decisão da tua vida. Hoje está tudo próspero para quem é de touro, arrumar emprego. Opa, hoje eu vou arrumar meu emprego. Na cruz não tem um touro, nem tem um peixe, nem dois gêmeos lá. Na cruz quem está crucificado é nosso Senhor Jesus Cristo. E todo que nele crê será salvo. Todo que nele crê será salvo. É a ele que nós devemos nos dirigir, demorando ou não para que os problemas sejam solucionados. Mas nós não podemos, na segunda-feira, no domingo e na missa e na sexta-feira, colocar um turbante e andar de branco por aí, com um monte de coisa no pescoço, e ainda dizer que é católico. Você não é católico coisa nenhuma, você está em dúvida. Você é católico, foi batizado, mas a sua fé não é professada em nosso Senhor. Você está em dúvida, então vai estudar o catecismo. Vai estudar a doutrina da igreja. Porque você está cheio de superstição e está buscando coisas erradas. Eu não entendo esse negócio de olho grande, né? Mal olhado. Olho grande e mal olhado. Se o cara está com olho grande, então ele nasceu com defeito. Algum defeito que ele tem. Então vai procurar um médico para ver se coloca o seu olho no seu devido lugar. Porque olho grande não tem mão para me pegar. Primeiramente que olho não tem mão mesmo. Então as pessoas ficam por aí, está com olho grande, né? Aí eu só entrei nisso para contar um fato que aconteceu na minha família. Só que pobre, né? Quando adquire uma coisa, depois de muito suor e lágrimas,
Depois de muito tempo, meu pai conseguiu comprar um Fusquinha. Mas no tempo lá, zero. Fusquinha 76, então era da hora, era do tempo, né? Aí meu pai foi comprar o carro, comprou o carro e foi buscar o carro com o motorista. Na volta, o motorista bateu o carro. Imagine todo mundo lá em casa esperando o carro chegar, quando chega o carro batido. Eita, que terrível. Aí começaram a dizer, olho grande, aí começaram a história de olho grande, tá vendo? Estão com inveja, você comprou o carro. Aí meu pai, mas nós religiosos mesmo, é católico, mas você sabe, né? Aquele católico que não tem profundidade na doutrina da igreja. Olha, você precisa ir no terreiro tal para tirar esse mal, esse olho grande. Aí vai meu pai, leva eu, leva os meus irmãos, leva minha mãe. Aí eu me lembro que colocaram um pano branco no chão, nós ficamos ali em volta, tudo sentado, e a mulher lá fazendo as coisas dela. Aí depois ela ainda vem com história de agora em diante vocês não podem mais passar embaixo de varal e não pode comer cabeça de peixe. Eu gosto tanto de cabeça de peixe. Agora, por favor, não fica mandando peixe para mim não, cabeça de peixe. Toda hora vai mandar cabeça de peixe agora. Porque eu pensava assim, nós sacerdotes falamos uma coisa, e o pessoal agora manda cabeça de peixe para ele. Pelo amor de Deus, né? Piedade de mim. Pronto. Agora eu ficava com aquele trauma, tá vendo? Se eu passar por debaixo do cercado, vai dar problema. Se eu comer cabeça de peixe, vai dar problema. Está vendo? Vai fazendo a pessoa ficar doida. Graças a Deus, nós rompemos com essa porcaria, com essa superstição. Depois de um tempo, me confessei. Meu pai deve ter se confessado, graças a Deus, por causa de um tal de mal olhado. Bem, ou eu acredito em Jesus Cristo, que vai me proteger. Agora veja só, é normal, gente, um carro bater. É normal bater carro. Agora só porque era novo. Então a vizinhança toda ficou com o olho grande. Aí o carro bateu. Vocês veem como é que nós somos? E são pessoas de missa diária. São pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço. São pessoas que dizem que Jesus Cristo é o meu Senhor, mas são supersticiosas. O sincretismo toma conta. Então, meus irmãos, nós somos católicos. Nós adoramos a Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos domingos, nós participamos da Eucaristia para a renovação do sacrifício de nosso Senhor na cruz. É a Ele que nós buscamos. Nós não precisamos ir para tenda nenhuma de ninguém. Não há necessidade, porque nós encontramos o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus único em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Ele que nós adoramos. Não entremos em confusão. Lá no passado minha família entrou, mas graças a Deus nós saímos. E se você entrou e ainda não saiu, há tempo ainda. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.